pessoa de oração frequente, persistente e prevalente. A oração era uma parte indispensável de tudo o que ele era. Era a fonte de sua vida espiritual, seu crescimento espiritual e seu poder espiritual. Em Mateus 26, verso 41, ele instou a seus discípulos a vigiar e orar para que não cedessem à tentação. Houve pelo menos 2 momentos cruciais na vida de Jesus em que sua oração se destacou acima de todos os outros momentos. Um deles foi no jardim do Getsemane, quando Jesus enfrentou a realidade da cruz. Embora seus discípulos estivessem com ele, Jesus os deixou descansar enquanto ia mais fundo no jardim e orava intensamente, a ponto de suar gotas significativas de sangue. Veja Mateus 26, versos 36 ao 44 e Lucas 22, verso 44. A segunda oração de importância monumental ocorreu durante aquelas terríveis horas escuras que ele passou na cruz. Apesar da intensa agonia da crucificação, o coração de Jesus se voltou para seus algozes e, em favor deles, ele orou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Lucas 23, verso 34. Não há dúvida sobre isso. Nosso Senhor era um homem de oração. Quando e onde Jesus orava? A oração persistente e profunda nem sempre é conveniente. A oração eficaz exige compromisso com tempo e lugar. Jesus exemplificou esse fato em Marcos 1, verso 35. Antes do amanhecer do dia seguinte, Jesus se levantou e foi para um lugar isolado para orar. Quando Jesus orava, ele orava durante a calma do início do dia, quando não havia ninguém por perto, quando não havia interrupções. Ele passava um tempo de qualidade com seu Pai, enquanto sua mente estava fresca e desimpedida pelos muitos detalhes da vida. Você já se levantou muito cedo de manhã para orar? Esses momentos costumam ser os mais revigorantes, os mais recompensadores, os mais preciosos. Onde Jesus orava? Ele poderia ter ficado em seu quarto ou mesmo na casa, mas não o fez. Ele encontrava um lugar solitário para se aproximar e se comunicar com seu Pai. Como nosso exemplo, Jesus orava frequentemente. Ele passava tempo de qualidade em oração, orando quando e onde as interrupções não o incomodariam. Embora Jesus viesse do Pai, ele sabia que sua força estava na oração. Então, se Jesus precisava orar, quanto mais nós devemos. Se ele precisava encontrar tempo de qualidade para orar, quanto mais deveríamos. E se ele considerava necessário ficar longe dos outros enquanto orava, não deveríamos nós? Se você possui um carro, sabe que precisa abastecê-lo regularmente, ou ele para de funcionar. Você sabe que precisa alimentar seu corpo regularmente, ou ele morrerá. A oração é o combustível que alimenta o espírito do homem. E se seu espírito não for reabastecido por orações frequentes, ele se esgotará e chegará a uma parada completa. Cristo também passou noites inteiras em oração. Lucas 6, verso 12 diz: Num daqueles dias, Jesus foi à montanha a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Toda a noite em oração a Deus. Algumas pessoas dirão: mas eu não posso fazer isso, preciso descansar. Sim, você precisa descansar, mas também precisa passar algumas noites em oração. Concordo que não é fácil, mas é necessário. Deve ter sido assim com Jesus, pois multidões frequentemente queriam apenas tocá-lo. Quanto ele deve ter precisado da renovação que vinha dessas noites a sós com seu Pai. O resultado era sempre um suprimento fresco de poder e unção suficiente para a drenagem interminável de seus recursos espirituais. Mas durante essas noites, quando ele orava, apresentando diante do Pai as necessidades de um mundo pecador e sofredor, Deus o encontrava. E nosso Pai fará o mesmo por qualquer pessoa que se importe o suficiente para sacrificar algumas horas de sono para um encontro com o Todo-Poderoso. Para uma pessoa abrir mão do seu descanso para interceder pelos outros, revela sua sinceridade. E para alguém dedicar a Deus sozinho uma manhã, um dia ou uma noite inteira, mostra sua paixão em ajudar e abençoar as pessoas, indicando que elas
são sua primeira preocupação. A igreja deve redescobrir sua fonte de poder.